Direito Constitucional. Constituição Federal, Título 2, Capítulo 4. Dos Direitos Políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: Inciso 1º, plebiscito. Inciso 2º, referendo. Inciso 3º, iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: Inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2º, facultativo para: Alínea A, os analfabetos. Alínea B, os maiores de 70 anos. Alínea C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei: Inciso 1º, a nacionalidade brasileira. Inciso 2º, o pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3º, o alistamento eleitoral. Inciso 4º, o domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5º, a filiação partidária. Inciso 6º, a idade mínima de: Alínea A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Alínea B, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. Alínea C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Alínea D, 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2º. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua concessão, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida progressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da função.
cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: inciso 1º, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Inciso 2º, incapacidade civil absoluta. Inciso 3º, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Inciso 4º, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Inciso 5º, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.